Boa tarde, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente com o projeto Cerveja Consciência, com mais uma live. A live de hoje muito interessante. Eu sou o professor Gabriel Gerber-Honig, da Universidade Federal de Alfenas. Estamos aí com o projeto Ciência com Cerveja, Cerveja Consciência. E nessa live de hoje vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento de cerveja em barril, com a participação especial do Eduardo Coelho. O Eduardo Coelho está fazendo doutorado aqui na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, exatamente nessa temática, e também desenvolvendo trabalho junto da Cervejaria Letras, que teve uma live 2 semanas atrás. Então temos aí muita coisa interessante aí para poder vocês conhecerem um pouquinho mais desse processo interessante. Vale a pena relembrar que o projeto ele tem a certificação por meio de badges. Então, são certificados digitais para quem desejar ter o certificado, como de uma palestra, por exemplo. Para isso, você participa ao vivo ou você assiste a gravação e você contribui com pelo menos uma postagem ou uma resposta na linha da live, uma informação, uma dúvida, um comentário construtivo. Lembrando que é um projeto com uma equipe grande, então temos aí professores da UFSJ, o Georgia, a Marina, a Vivian, graduanda, e vários colaboradores da Unifal, de outras universidades, pessoal de outros locais, que fazem parte aí, inclusive a colaboração da Universidade do Minho. Então, para isso é importante dar essa ressalva. Então, hoje estamos aqui com o Eduardo Coelho, ao vivo. Então, participação especial. Algumas pessoas já haviam pedido, inclusive, essa temática, Eduardo, já haviam colocado, antes mesmo de nós fazermos a programação, o interesse de saber um pouco mais sobre como fazer esse processo, o que está envolvido, e eu creio que você vai poder dar ótimas contribuições. De antemão, já agradeço você, agradeço a sua orientadora, a professora Lucília, também, que indicou o seu laboratório, você já vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí eu passo a palavra para você dar os encaminhamentos da sua live. Ok. Muito obrigado, Gabriel. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, para poder vir partilhar um bocadinho deste tema e do meu trabalho também específico, mas também não só do meu trabalho, mas também de todo o tema, que acho que é algo que está cada vez a suscitar mais interesse. Tem vindo a ser cada vez desenvolvido mais trabalho, principalmente na parte da cerveja. E acho que é sempre bom poder partilhar um bocadinho e quem sabe fomentar aqui umas ideias novas. Portanto, muito obrigado pelo convite. E pronto, vou começar, vamos lá ver o que é que podemos tirar daqui. Como já podem ver no compartilhamento, hoje vou falar de envelhecimento de cerveja em barrica. Este é um processo que, parecendo de certa forma trivial ou sendo tão tradicional, sendo tão bem implementado ao longo do tempo, ainda guarda muitos segredos, ainda é uma coisa muito complexa. Existe muita coisa a acontecer. De uma forma muito geral, quando fazemos o envelhecimento em barrica, conseguimos reduzir alguns aromas e sabores, dependendo das bebidas que estamos a envelhecer. Reduzimos e incorporamos novos aromas e sabores, novas características organolépticas, tal como a cor. Modificamos a cor, em alguns casos permite a estabilização da cor. Normalmente, na vertente tradicional, é conduzida pelo estágio da bebida em barrica, em barril de madeira. Existem outros processos tecnológicos, mas ainda é o mais aceitável, o mais amplo é o envelhecimento em barrica. Como resultado do envelhecimento, as bebidas normalmente são encaradas como produtos premium. É um custo adicional, é um trabalho adicional e conseguem características muito diferenciadas das bebidas normalmente comercializadas. Começando para falar de uma tração, temos que falar da barrica e da madeira. Existem várias madeiras que se podem utilizar. Aqui tenho só alguns exemplos. Muitas outras podem ser referidas. Aqui trouxe apenas o carvalho, freixo, castanheira, cerejeira. No meio destas madeiras
a madeira de eleição é o carvalho. Sempre foi, costuma ser a madeira mais utilizada para o fabrico de barricas, para o fabrico de produtos de tanoaria. E neste caso existem duas subdivisões dentro da madeira de carvalho que podem ser referidas. O carvalho europeu e o carvalho americano. Ambos, no caso, tanto no caso do carvalho europeu como no caso do carvalho americano, existem propriedades muito particulares. São duas árvores, ou duas madeiras de tanoaria diferentes, e algumas delas são focadas num conjunto de bebidas, ou com maior ênfase num conjunto de bebidas, dependendo das madeiras que estamos a falar. Para o seu processamento, as árvores são cortadas, fazem o corte para a preparação das aduelas. Estas aduelas são deixadas a secar e de certa forma, um certo processamento que acontece, deixadas ao tempo e ao clima. Há muitas modificações químicas que acontecem sobre a estrutura das madeiras. Depois, as madeiras, após o período de secagem, sofrem um processo de torra. E aqui, novamente, temos a diferença entre o europeu e o americano. A técnica europeia tem um tipo de torra diferente da técnica americana, que depois vai gerar madeiras com características completamente diferentes. Esta torra faz a modificação ou quebra, pirólise, algumas macromoléculas da madeira. No caso da lignina, no caso da celulose, a ação da pirólise cria alguns compostos que depois, mais à frente vamos ver, são de grande interesse para a qualidade essencial da bebida. E todo este processo é afinado de acordo com o produtor de tanoaria, com o pretendido. E vamos um bocadinho na parte química, na parte mais fundamental e característica da madeira, que é qual é a sua composição, o que é que nos interessa na madeira, que realmente faz com que ela passe apenas de um contentor, de um recipiente, para algo que nos vai modificar a nossa bebida e que vai conferir características diferenciadas. A madeira tem na sua composição os seus componentes estruturais, o lignina, hemicelulose e celulose, que de muitos destes derivam os componentes extrativos, os polifenóis, que comumente se usa o conceito de taninos, que vão conferir qualidades gustativas à bebida. Os fenólicos simples, que participam na pigmentação em muitas outras características da bebida. E depois os extrativos, que apesar de corresponderem a uma percentagem muito pequena em termos de quantidade da madeira, são os que têm o seu maior impacto, na vida final. As lactonas, os terpenos, os furantes, todos os compostos que vão participar na formação do aroma característico da madeira. Como consequência da torra, fazendo um bocadinho a ligação do que falei há pouco em relação às técnicas da torra e às características químicas da madeira, com as diferentes intensidades de torra, obtemos conteúdos extrativos diferentes, porque se a torra, as reações de pirólise que acontecem durante a torra, levam à formação de conteúdo extrativo, modificando esse processo, conseguimos ter madeiras com uma torra mais pesada, mais intensa, que, por consequência, vão ter maiores produtos de degradação das macromoléculas, mais conteúdo em lactonas, maior conteúdo em furantes. No entanto, ao contrário, também temos algumas modificações. Uma torra maior degrada algum conteúdo em taninos. Portanto, é algo que é muito importante ter em mente quando vamos a fazer um processo de maturação ou a escolher uma madeira para maturação. Além disto, além da torra, todos os outros fatores acumulam sobre esta seleção. A variedade de madeira, o grão da madeira, a origem da madeira, tudo isto vai ser determinante para o seu conteúdo extrativo, para o que nós vamos conseguir obter para transferir para a bebida e depois a condução do nosso processo de maturação e o nosso produto final. Passando à maturação, ou olhando mais para os fenómenos que ocorrem durante a maturação. Eu vou subdividir em alguns grandes grupos de fenómenos. Dentro de cada um destes grandes subgrupos temos pequenos fenómenos que, isolados e de uma forma cumulativa, contribuem para as transformações totais da maturação, do envelhecimento. Começo pela maturação aditiva, que é a extração dos compostos da madeira para a bebida, ou seja, a matriz hidroalcoólica da bebida, o álcool etanol na bebida,
modifica a polaridade e vai extrair compostos da madeira. Estes compostos são os que muitas vezes identificamos como a indução do caráter da madeira. Lactonas, que nos conferem aromas a coco e baunilha, os furanos, que dão alguns aromas a caramelo e a baunilha também, os fenólicos, que dão o caráter fumado, muitas vezes descrito nas bebidas envelhecidas, e por fim a vanilina, que nos dá o caráter central da baunilha, muito identificado nos destilados, principalmente. A extração destes compostos ocorre, segue normalmente uma cinética de saturação, eles são extraídos ao longo do tempo, atingindo um equilíbrio quando se esgota o seu conteúdo extrativo. Portanto, o tempo é sempre uma variável muito importante, não só para este, como para outros fenómenos também. Mas uma das coisas que muitas vezes acaba por ser não tão valorizada ou não tão mencionada na maturação de bebidas é a componente subtrativa. E é aqui, essencialmente, que se tem focado uma grande parte do meu trabalho, para além da maturação, das componentes da maturação aditiva, também uma ênfase na maturação subtrativa, que é como é que a madeira capta os compostos da bebida, como é que a madeira retém os compostos da bebida. Isto vai ter duas consequências muito naturais. A primeira consequência é que alguns compostos da bebida vão ser retidos na madeira, a sua concentração vai baixar e vai modificar as características sensoriais da bebida pelo decréscimo desses compostos. A outra característica é que, ao reter esses compostos, a madeira passa a ser um vetor de transmissão desses compostos. E mais à frente vou referir novamente a sua capacidade de transferir compostos de uma vida para outra, quando é reutilizado. A madeira é um material, é uma estrutura, tem na sua estrutura poros, é porosa, e grande parte do volume da bebida é capturado pela madeira por capilaridade e por difusão. Esta transferência de massa que ocorre ao longo da madeira vai influenciar também muitos outros, ou vai permitir a ocorrência de outros processos para além desta absorção. Só para recordar, no live tem um link e esse link vai dar acesso a artigos mais pormenorizados, desenvolvidos ao longo do trabalho com o nosso grupo. Portanto, se estiverem interessados em ver com mais pormenores trabalhos que estão baseados nesta apresentação, convido desde já a visitar. Outra forma de maturação subtrativa é a evaporação, ou seja, a barrica é permeável a trocas gasosas. Ao longo do tempo vai perdendo algum conteúdo em água e etanol, que depois vai dar origem a um fenómeno que é o Angel Share, que é o que nós vemos, uma barrica fechada, completamente fechada, numa adega, ao longo de algum tempo, ou de bastante tempo, muito mais pronunciado nos destilados, vai perdendo algum volume do seu conteúdo. Isto não só leva à perda de água e etanol, mas também leva à concentração de todos os outros componentes que estavam na bebida e que não foram subtraídos por absorção. Depois, este efeito cumulativo leva a uma bebida mais concentrada, mas também a ter que se fazer correções e alguma imprevisibilidade no volume final. Com esta transferência de gases, com esta entrada de ar para a barrica e saída de componentes, também ocorre, ou é um dos contribuintes para a maturação química da bebida. Ou seja, com a entrada de oxigênio, com o arejamento, temos a ocorrência de reações oxidativas. Essas reações vão modificar muitos dos compostos que estão na bebida, vão contribuir para reações de condensação e vai modificar em termos de cor e em termos de astringência, vai ter um impacto muito profundo. Além disso, outro fenómeno que também depende, ou é muito influenciado pelo tempo de maturação e pela composição da bebida, é mesmo a ocorrência de reações de esterificação. Os ácidos da bebida condensam com álcool para formar estas, que têm um contributo positivo. Fora todas as outras reações de degradação, de conversão, digamos assim,
de muitos outros componentes indesejáveis ou indesejados que existem na vida e ocorrem ao longo do tempo. Por fim, o quarto tipo de maturação, assim, de subgrupo de maturação, é a maturação biológica, neste caso, ou especificamente microbiológica, que é a barrica sendo um recipiente dinâmico e tendo também igualmente uma microflora endógena, vai permitir que ocorram processos de fermentação. Há muitos micro-organismos que populam a barrica, ou que populam a adega, ou que entram para a bebida com o contacto com o ar aberto durante o enchimento da barrica ou durante o processamento, e durante o período de residência da bebida na barrica, esses micro-organismos vão crescer e o seu metabolismo vai afetar profundamente a composição da bebida em questão. Desses podemos referir a alguns, bactérias lácticas, bactérias acéticas e com um grande papel na cerveja, um micro-organismo muito dominante, Brettanomyces, também conhecida por Brett no universo cervejeiro, que vai produzir muitos dos compostos que são característicos da cerveja maturada, quer responsável pelo souring, pela acidificação, quer pela produção de alguns ésteres ou de fenólicos voláteis. Portanto, decorrente de todos estes fenómenos, é muito importante também ter em conta o histórico da madeira. Como referi anteriormente, a ocorrência de, quando estamos a utilizar uma madeira nova, temos um determinado conteúdo extrativo. Quando estamos a usar uma madeira ou uma barrica reutilizada, que é muito frequente na maturação de cerveja, temos um conteúdo extrativo completamente diferente. Ou seja, o contacto anterior com a bebida reduziu o teor em extrativos da madeira. A bebida anterior podia trazer alguma microflora endógena, principalmente quando estamos a falar de vinho, maturado anteriormente. E alguns compostos que estavam na vida anterior passaram para a bandeira, vão passar para a cerveja na sua reutilização. Portanto, a tal questão da madeira ser um vetor que transfere compostos entre bebidas quando é reutilizada. É algo também muito importante a considerar quando escolhemos uma madeira, não só a sua origem, mas também o seu histórico. Mas nem tudo em termos de maturação se faz em barrica. Cada vez mais são desenvolvidas tecnologias alternativas à barrica que permitem a indução de aromas de uma forma diferente ou controlada. Falamos de aduelas individualizadas, sem estarem a constituir uma barrica, a paras ou pó ou, inclusive, espirais. Este tipo de alternativos, além de ser uma abordagem mais flexível em termos de não requererem uma adega ou uma volumetria específica, permitem também a indução mais controlada, a criação de diferentes formulações, mas também tem algumas desvantagens. A componente dinâmica da oxigenação não ocorre da mesma forma, tem que ser induzida de outra forma, e mesmo as torres são um bocadinho dissimilares da componente utilizada em barrica. Quando aplicamos ou quando conduzimos um processo de maturação de cerveja, tendo todas estas variáveis em mente, conseguimos ter uma heterogeneidade muito grande em relação aos produtos finais. Ou seja, para além da seleção da madeira, para além do histórico da madeira, para além da microflora endógena que nós podemos lá ter ou mesmo introduzir, há muitas variáveis de processo que têm muito impacto na qualidade final da cerveja. Ou seja, eu posso manipular essas variáveis e ter um produto final. No geral, as cervejas maturadas são cervejas acídicas, são sour, assim, a sua grande generalidade, mas lá está, manipulando todas estas variáveis, tempo, temperatura, a origem da madeira, a utilização do inóculo, a composição da própria cerveja, se nós aplicamos mosto, se nós aplicamos uma cerveja já fermentada, ou na fase da fermentação que está a cerveja, isto vai nos permitir sempre ter uma modulação mais orientada do produto final. Portanto, convido, esta é a parte do trabalho, resumida, deixei assim um bocadinho mais
de tempo para podermos debater e responder algumas perguntas e curiosidades, esteja só mesmo para acender a discussão. Convido toda a gente a visitar a página do Centro de Engenharia Biológica da Universidade de Minho, onde desenvolvi o meu trabalho, e a quem desde já agradeço. E se porventura estiverem interessados em colaborações, canários de cerveja, e não só, muitas outras áreas, convido para passarem no site do centro, conhecerem o nosso trabalho e estejam à vontade para contactar com ideias ou com possibilidades de projeto. Gabriel. Excelente, Eduardo. Então. Foi bem claro, explicativo, e é interessante começar a ver alguns elementos da barrica que eu também não conhecia, né? E, inclusive, os elementos do que é aditivo, do que é subtrativo, os fatores microbiológicos, e eu acho que muitas pessoas geralmente pensam no aditivo, né? Sim, costuma ser o foco central, é logo quando as pessoas se atiram, de certa forma, a pensar que vão tocar na madeira e vão adicionar coisas. Fora tudo o resto, é muito importante, tudo o resto vão transformar ou mesmo retirar durante o processo de maturação. Bom, primeira coisa, enquanto o pessoal agora está ouvindo, temos aí alguns ouvintes, ao longo da apresentação, então, agora também podem ir postando suas perguntas. Eu coloquei algumas questõezinhas aqui para a gente poder começar a conversar um pouco. A primeira coisa é entender um pouco o que motivou você a vir fazer o doutorado nessa área. Desculpa, Gabriel, não ouvi muito bem a tua pergunta. O que motivou a fazer o doutorado nessa área? Ora, foi algo muito natural, e aqui tenho também que reconhecer parte do contributo dos meus colegas da Cerveja Leta. O Filipe falou ainda há pouco tempo aí no live também, Filipe Macieira, e foi um bocado desta interação também com a empresa que surgiu a ideia ou o interesse de desenvolver alguns projetos de investigação, um projeto de investigação, criar conhecimento, criar metodologias novas, focadas nessa parte da cerveja maturada, porque na altura era algo que a empresa estava a começar a dar os primeiros passos, a fazer as primeiras experiências de maturações em barrica, e que entretanto desenvolveram imenso trabalho e tem já um portfólio de cervejas maturadas em barrica muito grande e coisas muito interessantes. Foi um bocado daí, na altura havia um interesse da empresa em fazer, em criar ideia, e pronto, e fui-me interessando por esta componente. Já trabalhava em fermentações antes, em processos fermentativos, produção de vidro, com esta ideia, ou com esta questão das barricas, despolutou o interesse e depois foi um processo muito natural. Foi muito natural. O desenvolvimento da investigação e o tentar criar conhecimento numa área onde não há assim. Há muito focado em vinho e há muito focado em destilado, mas creio que em termos de desenvolvimento científico focado especialmente na cerveja ou na transferência de composto de vinho para outras matrizes, havia alguma lacuna. Vamos por aí. É interessante e importante isso que você destaca, porque nós também destacamos na semana passada que tem a ver com a relação que tem entre o brinco, que é o mundo real, né, e a universidade, né? Que não que você somente tenha que fazer pesquisa aplicada, porque existem pesquisas de base e de fundamento que são muito importantes, mas nós não podemos nos esquecer de olhar, né, para o que está acontecendo. No seu caso, o que está acontecendo no mercado cervejeiro. E essa questão das barricas é algo que há uns 10 anos atrás praticamente não se falava. Conversando até com o Felipe da Letras, realmente é algo recente, é algo que vem chegando, e é interessante para os microcervejeiros, né? Eu creio que alguns vão nos ver aqui ainda em gravações, né? E é algo que pode ser investido e estudado, como você falou. Entrando já um pouco... Sem dúvida. E aí, então, pode falar. Uma coisa que me esqueci de dizer foi que, apesar de haver muito, e aí também falta referir a parte da universidade e a parte
do desenvolvimento de estudos, é que há muito trabalho, há muita coisa no mundo real com barriga, mas junto com a universidade também há um foco mais colocado também na vertente estruturada, na vertente científica de base, que poderá desenvolver, ou poderá crescer para outros campos, de outra forma, em termos de tecnologia alimentar, que com o mundo real e com as coisas que estão sendo feitas de forma aplicada, creio que se complementam as duas coisas. Isso. Você falou da questão aditiva, subtrativa, olhando para esses elementos, né? E aí fazendo uma relação entre o barril novo, o barril velho, que você também comentou das diferenças, né? Pensando no barril novo e no barril velho, né? O que eles trariam mais de contribuição do ponto de vista de aditivo e subtrativo? O que eu quero dizer é assim, qual que traz mais aditivo, qual que traz mais subtrativo, ou isso é equilibrado? Pronto. É assim, ao longo do tempo, se nós usamos um barril novo, o seu conteúdo extrativo em termos de compostos característicos da madeira, estamos a falar dos taninos, dos compostos do aroma, dos compostos que contribuem na formação da cor, o conteúdo desse barril novo vai estar no seu máximo, digamos assim, tendo em conta o processo de tanoria que foi utilizado. Se nós reutilizarmos esse barril sucessivas vezes, esse conteúdo extrativo vai decrescendo, vai sendo removido ao longo das sucessivas utilizações. Ou seja, quando migramos para um barril usado, ou digamos já com algumas utilizações, o seu conteúdo extrativo em termos de taninos, em termos de compostos voláteis, vai ser muito menor do que era quando era novo. Mas também há a questão oposta, é que um barril novo em termos de maturação subtrativa, em termos de absorção, vai reter muitos mais compostos, primeiro, e depois também temos a oxigenação, tem uma oxigenação completamente diferente. Permite troca de gases de uma forma que um barril usado não permite. No caso do barril usado, temos uma troca de gases menor, porque já temos grande parte, ou temos uma cota parte dos poros já digamos, entupidos ou preenchidos, e na parte da absorção, a mesma coisa, ou seja, um barril velho já não vai absorver tanto da bebida, porque já está saturado com o que absorveu de bebidas anteriores. Com as sucessivas reutilizações, isto vai explodir desta forma. O último ponto que pode ser importante é a tal questão das bebidas que tinham anteriormente, que o barril armazenou anteriormente, e o que captou dessas bebidas que depois o barril velho vai poder transferir. Mas no caso de um barril velho, nós podemos tirar, se tirarmos um barril velho que aproveitamos do vinho, vamos tirar pigmentos, vamos tirar aromas do vinho que não tiraríamos de um barril novo. Isso também é muito importante para diferenciar a bebida e para termos um resultado de uma operação diferente. Realmente são muitos fatores, né? E aí, pegando esse ponto que você falou com relação à oxigenação, né? Impacta essa oxigenação na questão da bebida. Falou, né? A pessoa opina aqui, né? Talvez seja né, para falar sobre isso adiante, mas o que impacta essa oxigenação maior no Desculpa, Gabriel, acho que falhou a ligação. A pergunta foi: o que impacta ter uma maior oxigenação, no caso das barricas novas, né, para a bebida? Não percebi a questão. Estou com alguns problemas na ligação, ou não sei se é daí, mas está a falhar a ligação, está a quebrar. Só percebi que a questão da oxigenação e da bebida, da barrica nova. Gabriel? Eu vou aproveitar enquanto está aqui, colocar
uma questão. Técnicas de controle. Vou só revisitar o slide. Aqui. Tá? Pronto. Relativamente às técnicas de controle, creio que este é o slide, se não me engano, da maturação. Pronto. Em relação às técnicas de controle, nós podemos usar, nós temos que olhar para cada uma das variáveis em isolado e para cada um dos efeitos que nós queremos obter. Quando estamos a trabalhar com barrica, aí temos algumas variáveis que temos que olhar com alguma atenção. Uma delas é a volumetria da barrica, porque barricas de diferentes tamanhos, tivemos um recipiente de diferentes tamanhos, temos áreas de superfície e quantidades de madeira, rácios diferentes de áreas de superfície e quantidades de madeira, em função da bebida que lá estamos a meter. Se nós tivermos um barril pequeno, temos mais madeira por volume de bebida, e um barril maior, o oposto. Em termos de temperatura, no caso das barricas, recorre-se muito a adegas frescas, exatamente para fazer esse controle de temperatura, mas quando temos adegas de temperatura superior, temos fenómenos, temos um decurso da maturação de uma forma completamente distinta. Portanto, a temperatura da adega é algo que poderá influenciar muito. A origem da madeira convém ter um histórico, convém conhecer a origem da madeira, saber que tipo de madeira é e por que processo é que ela passou. E no caso do inóculo, podemos, como em alguns trabalhos que fizemos, deixar a fermentação de forma endógena, adicionar esse inóculo para favorecer alguma das tipos que nós estejamos à procura, ou que nós queiramos algumas características. Portanto, cada uma dessas coisas vai sendo de forma isolada, controlada. Se tivermos processos, e, por exemplo, olhando para quem faz cerveja em casa, com outro tipo de recipiente, e não estamos a usar barrica, estamos a usar alternativas de carvalho, a paras, a duelas, qualquer que seja o tipo de produto, aí podemos controlar a quantidade de madeira, podemos controlar a temperatura do recipiente onde estamos a fazer o contacto, e mesmo em alguns casos, quando falamos de oxigenação, e a oxigenação é onde, por exemplo, nos vinhos se dá muita ênfase ao controle dessa variável, pode selecionar madeiras que permitam uma oxigenação uma menor, já há madeiras orientadas nesse sentido, ou se estivermos a fazer um processo tecnológico, podemos controlar a quantidade de ar que estamos a introduzir no recipiente e influenciar o produto final. Excelente. No fim, sempre há vantagens e desvantagens, né? Sim, claro. Se você... Em tudo, há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, um compromisso entre o que se procura. Exatamente. Eu vou colocar aqui também já um outro comentário aqui, também da professora Marina, que é parabéns pela pesquisa aplicada com a parceria empresa. Ela perdeu o comecinho, né? A necessidade de controle. Quanto tempo mais ou menos leva a maturação de cerveja em barril? E há necessidade de controle microbiológico de contaminante adicional na cerveja não maturada? Pronto, eu vou responder a cada uma das perguntas em separado. No caso do tempo, da variável tempo, tudo tem a ver com o que nós estamos à procura. Ou seja, uma cerveja que esteja a ser maturada em barrica, convém que seja sempre acompanhada, quer seja por via de prova, quer seja por via da sua caracterização de características fisicoquímicas que nós estamos à procura, seja da sua composição. Nós temos que ir acompanhando a evolução dessa cerveja até vermos que temos um produto que está dentro do nosso foco. Isso pode acontecer. Eu posso ter cervejas que passam períodos de 3 meses em barrica, falando no caso específico da barrica, em que eu faço uma indução muito rápida dos compostos da madeira, como posso ter cervejas que passam anos, por exemplo, no caso das lambiques, que passam imensos anos na barrica, que fazem uma oxigenação muito exaustiva, que têm uma atividade microbiológica imensa, que tenha produtos diferentes. Tudo depende do produto que eu estou à procura. Depende muito do produto que eu estou à procura.
Respondendo à segunda pergunta, que já não me recordo, já desapareceu aqui, necessidade de controle microbiológico de contaminantes. Pronto, aqui temos que normalmente temos que perceber o produto que nós estamos atrás. Quando falamos em maturação em barrica, podemos tentar controlar os contaminantes de forma preventiva, digamos assim. Ou seja, se nós não quisermos ter contaminantes, ou se nós não quisermos uma determinada, ou que não aconteçam contaminações microbiológicas assim fora do nosso espectro, podemos tentar higienizar a barrica, podemos tentar arranjar, ou trabalhar com uma barrica nova, tentar minimizar a exposição. Outra forma muito simples é pôr cervejas com teor de etanol superior na barrica. Se nós pusermos cervejas com teor de etanol baixo, vamos propiciar as contaminações. Ou seja, vamos ter um crescimento da microflora muito mais pronunciado do que teríamos com uma cerveja de alto teor alcoólico e temos um equilíbrio completamente diferente em termos de micro-organismos na barrica. A barrica nunca é algo franco, nunca é algo completamente isento de crescimento. Podemos tentar adicionar sulfuroso, mas aí já estamos a entrar noutro tipo de objetivo. Há quem o faça, mas aí já estamos a entrar no tipo de objetivos que no caso da cerveja não é muito comum. Bacana. Lembrando o pessoal que está ouvindo aqui que vocês podem solicitar o certificado digital, postando uma pergunta, postando um complemento, uma informação adicional e poder interagir na comunidade, que é o projeto Cerveja Consciência, né? Lembrando que é um projeto da Universidade Federal de Alfenas, em parceria aí com Biotec Nova, o FJS, Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Minho também, a partir da qual, né, a professora Lucília e o Eduardo, que tem feito esse trabalho interessantíssimo, né, entre essa parceria aí, universidade e empresa, falando um pouco sobre a questão dos barris. E aí, voltando, né, para a questão dos barris, bom, você está lá na prática, na cervejaria, né, e aí, que dificuldades, né, que você mais encontra ao colocar uma cerveja para envelhecer em barril? Porque aí eu brinco que fazer o negócio dar certo parece que é bonito, mas você tenta muito antes de dar certo, né? Claro. No meu caso particular, que desenvolve trabalho científico, que desenvolve um trabalho estruturado, estamos a falar de matrizes que são muito complexas. Ou seja, se nós queremos fazer em laboratório, queremos fazer de uma forma estruturada e tentar perceber um determinado fenómeno, esse fenómeno nunca acontece isolado, acontece sempre imensas coisas, todas em torno de um determinado momento. Ou seja, controlar e tentar antecipar todas essas variáveis, tentar perceber todas essas variáveis, é algo que é sempre um esforço muito grande. Ou seja, se nós queremos controlar antes das coisas acontecerem, temos que ser capazes de ver o máximo possível, perceber o máximo possível do processo que nós estamos a conduzir ali. E é mesmo essa a grande luta, é conciliar num processo onde ocorrem fenómenos oxidativos, onde ocorrem fenómenos subtrativos, onde ocorrem fenómenos microbiológicos. Estamos a falar da acumulação de uma data de fenómenos, em termos de investigação, em termos de pesquisa, todos eles têm que ser contemplados depois para criar algo estruturado. Com isso, lá está. O nosso esforço é mesmo tentar dar esse conhecimento do que é que vai acontecer antes de acontecer. Aí é que está a parte científica e a parte importante do nosso trabalho, é precisamente tentar conseguir prever, tentar conseguir modelar a maior parte dos fenómenos, sejam eles químicos, sejam eles biológicos, tentar antecipar todas as variáveis para conseguir exatamente prever o que vai acontecer antes de acontecer e depois pôr o conhecimento cá fora para ser aplicado na indústria e em mais desenvolvimento. Excelente. Aí eu também coloquei aqui uma perguntinha. Enquanto eu vou fazendo, o pessoal que está assistindo, ainda dá tempo de colocar uma perguntinha a mais, tá? Com relação aos fatores estressantes
do processo de maturação. A gente sabe que quando trabalha com fermentação, você tem fatores desde pressão, temperatura, pH, bom, vários que estressam as leveduras e o processo como um todo, né? Pensando na maturação da cerveja em barrica, quais são os fatores estressantes mais relevantes que podem levar a você perder a qualidade da bebida? Ou o que pode levar a você perder uma qualidade da bebida nesse processo de maturação? Um deles já foi referido, que é a questão de nós não conseguimos controlar a nossa microflora quando estamos a ter uma maturação em barrica e nós não conseguimos controlar os micro-organismos que lá estão a crescer. E isto seja por via da contaminação, ou seja, nós temos uma contaminação com algo que nos é indesejado, seja pela via da ausência de fermentação. Porque se eu quiser ter uma cerveja maturada onde eu quero ter alguma acidificação, quero ter algum caráter de brete, e se porventura eu não tiver crescimento de brete porque não antecipei que a minha cerveja tinha demasiado conteúdo em algum inibidor, ou que o inóculo ou a quantidade de levedura de Brettanomyces, imaginemos, na barrica não era suficiente, ou não usei o tempo suficiente para que permitisse ela crescer. Isso é uma das coisas que é, em processos tradicionais de maturação com barrica, é muito determinante. Eu posso ter algum inibidor de fermentação, questões de pH ou algum composto químico que não vai permitir o crescimento. Posso não ter tempo para acontecer o crescimento, ou ele nem sequer acontecer, não ter a quantidade da carga microbiana necessária para ele crescer, ou ter uma contaminação com qualquer outro organismo competidor que me possa desvirtuar logo à partida a composição que eu estava à procura. Essa Brettanomyces que vocês usam, ela é natural da barrica ou ela é inoculada? Pronto, a Brettanomyces é como a levedura no vinho, por exemplo. Muitos processos de fermentação de vinho ocorrem espontaneamente, alguns processos de fermentação de vinho ocorrem espontaneamente com levedura ambiental. A Brettanomyces acaba por ser, em termos de competitividade, em termos de competição com os outros micro-organismos, acaba por sobrepor, ao longo do tempo, acaba por sobrepor muito a todos os outros. No caso da fermentação ou da cerveja, de querer produzir uma cerveja com um caráter de Brettanomyces, muitas das vezes arranja-se, ou os produtores de cerveja têm uma forma de transitar um inóculo de algumas barricas para outras, quer seja por mistura de parte de uma cerveja que já tinha algum caráter de brete e nós misturamos e conseguimos ter novamente esse inóculo, quer seja pela adição de paras de madeira ou algum componente de madeira de alguma que nós conseguimos ter, mas em muitos casos ela naturalmente ocorre, ou seja, mesmo no vinho existe um esforço enorme para tentar controlar o crescimento de Brettanomyces, porque ela aparece, ela faz parte da microflora e vem juntamente da mesma forma como vem a Saccharomyces, como vem outros micro-organismos. Uma outra pergunta aqui no contribuo pessoal do Facebook. Além da antecipação de situações, que outros contributos universidades e empresas? Ora bem, isso é uma pergunta bastante interessante até, porque acho que uma universidade é uma casa de conhecimento. Na universidade gera-se essencialmente e muitas vezes conhecimento. Não só o que se gera, mas também o que se retém. Ou seja, a universidade tem nos seus recursos humanos muito conhecimento de causa, muitos projetos. E quando falamos do centro de investigação, estamos a falar de muita experiência, muitos projetos envolvidos, muito conhecimento que pode transitar de umas entidades para as outras, e também a capacidade de desenvolver esse conhecimento. E muitas das vezes, quando as empresas querem ser ou competitivas ou resolver algum problema dentro de portas, as universidades podem colmatar precisamente isso. Ou seja, não só têm as ferramentas em termos de investigação, em termos de infraestrutura, em termos de logística, que possam permitir resolver alguns problemas ou ir em busca de coisas novas,
mas também em termos de recursos humanos, tem toda uma estrutura que está orientada para o desenvolvimento de conhecimento. E esse conhecimento traz competitividade, traz avanço, traz vantagem. Conhecimento de causa é sempre o que permite um bocadinho mais, um avanço, um bocadinho mais além. E acho que aí as universidades têm um papel fundamental, não só na formação de profissionais que depois vão para as empresas exercer a sua atividade, como também como sedes de conhecimento, em que podem desenvolver novo conhecimento através da investigação e avançar todas as outras aplicações que as empresas podem ter interesse. Essa parte é importante mesmo, porque essa relação, né, a interação entre empresa e universidade, ela pode gerar ótimos frutos. E as empresas e as universidades olharem um para o outro de forma diferente, né? A universidade não olhar a empresa achando que ela só vai querer alguma coisa, e nem a empresa achando que a universidade vai querer somente teorizar algo, mas sabe que nessa relação você pode ter benefícios mútuos, né? Eu sei que a Letras, inclusive, recebe estagiários, né? Tem uma série de atividades que eles desenvolvem, que no fim é um retorno também à sociedade dessa interação, e que tem que ser mais explorado, eu penso, né? E muitas cervejarias, pelo menos do que eu tenho visto no Brasil, aqui em Portugal eu acho que é algo crescente também, e a Universidade do Minho está aí, né? As universidades portuguesas são excelentes e tem ótimos pesquisadores para poder desenvolver essas parcerias, né? Faz parte do nosso esforço também servir o tecido empresarial e a sociedade com soluções, sem dúvida. E nisso a Universidade do Minho tem feito um trabalho exaustivo, nisso o Centro de Engenharia Biológica tem feito um trabalho exaustivo a tentar fazer a ponte, em tentar unir cada vez mais estes dois universos da produção e do conhecimento para conseguir ter desenvolvimento, acima de tudo. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Apareceu aqui um outro comentário para nós aqui. Permite inovações em produtos e processos. Isso mesmo, né? Estamos tendo o pessoal conversando conosco, o pessoal no Brasil, o pessoal aqui em Portugal, a Olga, né? Tem outras pessoas aqui participando da live, né? Então, realmente essa a ideia, né? É inovar, criar processo, criar... ter algo novo que possa ser criado, né? Eu estou reforçando aqui o link do Centro de Engenharia Biológica, né? Divulgando aqui. Lembrando, quem quiser conhecer mais o trabalho do Eduardo, acessa o site. Ao longo da apresentação, eu passei alguns artigos. Quem perdeu pode voltar na gravação, acessar os artigos, aprofundar o conhecimento, porque o que o Eduardo apresentou hoje aqui é uma pontinha, né, do trabalho que ele faz. Sim. Então, quem quiser aprofundar o conhecimento, entra lá, entre em contato, participe aqui do fórum, que a ideia da nossa comunidade é exatamente essa, né? Aproveitando aqui para reforçar, né, o projeto Cerveja com Ciência, um projeto de extensão. Então, é a extensão da Universidade Federal de Alfenas, em parceria com a FZS, o FRJ, a Biotec Nova e Universidade do Minho, com uma equipe bem grande de colaboradores. Aproveitar, agradecer novamente a você, Eduardo, né, por sua participação, por sua predisposição estar aqui conosco nessa live, né, dia de noite, para quem está no Brasil é de tarde, mas estamos de noite aqui, né? Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez e mais uma vez espero que isto tenha acendido o rastilho, o interesse, a discussão. Talvez se houver uma pessoa que fique interessada por este tema ou uma empresa que queira fazer algo mais, já é um bom resultado. Eu é que agradeço essa oportunidade. Exatamente, essa aqui que é a ideia. Agradecendo nossos participantes, nossos ouvintes de Portugal, do Brasil. Espero que tenham gostado da live. E surgiram temáticas também, né? Estamos aí para montar uma nova sequência de lives, inclusive algumas delas envolvendo a questão de finanças, Eduardo. Porque a gente tem visto no Brasil muitas cervejarias abrindo, mas muitas cervejarias fechando, e um dos aspectos chaves está dentro dos aspectos de gestão financeira, de montar um plano de negócios.
Gente, agradeço. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima live. Até a próxima, obrigado.